Olá, galerinha. Olha aqui a gente novamente para mais um encontro, certo? Recebi inúmeras mensagens aí de alguns colegas nossos, de alguns alunos aí, falando justamente da questão de que as aulas elas foram um pouco complexas, né? Porque de fato não existiu a interação da gente, de fato elas foram aulas bem completas mesmo, essas duas aulas que a gente trabalhou, né? Coincidentemente ou não, eu caí logo diretamente no assunto que eu considero mais complexo do primeiro ano, né? E a gente pegou logo aí nessa condição e fizemos o possível, beleza? Como eu disse a vocês, eu estou aberto a sugestões, a críticas, certo? A algumas ideias, propostas, enfim, beleza? É o seguinte, essa aula de hoje é uma aula que ela é destinada aos alunos do primeiro e do primeiro ano A e primeiro ano B do Colégio Padre Viana, do ensino médio. E é uma aula que vai ser voltada, é uma aula revisional, que vai ser voltada justamente para a questão da avaliação que vocês estarão fazendo mais tarde, beleza? Então, assim, é, eu trouxe aqui para vocês algumas questões para a gente trabalhar e discutir. Eu não vou pegar e me aprofundar daquela maneira que a gente estava fazendo, expondo o conteúdo, porque aqui a gente vai fazendo o seguinte: você vai analisando a questão, lê a questão, coloca pausa e depois vem para a explicação. Beleza? Tenta fazer aí da tua maneira, que vai dar certo e a gente vai ser feliz no final. Vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: a respiração aeróbia envolve a quebra de moléculas. Ó, o pessoal já está falando de respiração. Observem uma coisa, eu coloquei aqui, eu não coloquei naquela sequência que vem no material da gente, justamente para você não pegar e dizer, primeiro são as questões de fotossíntese, depois são as questões de respiração, depois vem as questões, enfim, eu coloquei aqui tudo junto e misturado, que é para tu poder entender quando eu falar de fase clara. Fase clara, já sei, está falando da fotossíntese. Quando eu falar de fosforilação oxidativa, já sei, está falando de quê? De respiração. Quando eu falar de produção de matéria orgânica sem o sol, sem a necessidade da luz solar. Já sei, vai estar falando de quê? Da quimiossíntese. Enfim, vamos lá, analisando essas questões. A respiração aeróbica envolve a quebra de moléculas combustíveis para a síntese de ATP. As etapas que envolvem a quebra completa da glicose e o local. As etapas que envolve a quebra de glicose, e o local intracelular em que está ocorrendo, essas etapas são. Presta atenção que são duas reações endergônicas e exergônicas, no caso. São relações que estão completamente assim intrínsecas, certo? Tipo assim, uma está dentro da outra, porque assim, enquanto eu estou produzindo a matéria orgânica através da fotossíntese contida nos alimentos, armazenada nos alimentos, na respiração eu estou pegando essa matéria orgânica e eu estou quebrando ela para a produção de ATP. Então, quando eu falo de produção de energia, não deixem, pelo amor de Deus, de lembrar logo do ATP, adenosina trifosfato, beleza? Então, vamos aqui, ó. Que é aquele que é as etapas que envolve o quê? A respiração. Quem são as etapas? São três. Carlinhos, já sei, é porque é a fase clara e a fase escura. Aí é fotossíntese, aqui a gente está falando de respiração. Quais são as três etapas? Nós temos a glicólise, que acontece aonde? No citosol, certo? Lá no citoplasma. Nós temos o ciclo de Krebs, que vai acontecer aonde? O ciclo de Krebs ele vai acontecer justamente aonde? Naquela matriz mitocondrial. E nós temos o terceiro, né, a terceira etapa, que seria a cadeia respiratória, também conhecida como fosforilação oxidativa, que vai ser aonde? Nas cristas mitocondriais. Detalhe, não pode deixar de relacionar. Quando eu falo de fotossíntese, eu estou falando de cloroplasto. Quando eu falo de respiração, automaticamente eu vou estar falando de quê? Eu vou estar falando de mitocôndria. Então, cuidado para não vacilar nesse detalhezinho aí. Beleza? Fazendo essas questões aqui que a gente está trabalhando, tu vai fazer tua avaliação. Pode ficar tranquilo, certo? Então tá aqui, quem são as etapas? Vamos lá para a letra A. Glicólise acontece no citosol, até agora perfeito. Ciclo de Krebs também. E isso numa sequência lógica, cadeia respiratória, que eu falei de fosforilação oxidativa. Onde é que vai acontecer? Qual é o local? Mitocôndria. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Letra B. Glicólise, ok. Ciclo de Krebs também, ok. Cadeia respiratória no citosol, não, de jeito nenhum.
Cadeia respiratória no citosol, não. A cadeia respiratória ela vai acontecer, como a gente falou nesse instante, nas cristas mitocondriais, certo? Não é no hialoplasma, já não marca. C, glicólise, ciclo de Krebs, na mitocôndria, cadeia respiratória no núcleo, gente. Pelo amor de Deus, cuidado com isso aí, né? Quando a gente já relaciona diretamente o quê? A uma organela. Que organela seria? A mitocôndria. Letra D, glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória na mitocôndria. E aí, o que é que vocês acham? Certo? Vamos lá. Letra E, glicólise nos lisossomos. Pessoal, lisossomo não tem nada a ver, certo? Então, nós ficamos em dúvida aqui, letra A e letra D. Olha aqui, ó. Glicólise vai acontecer no citosol, ciclo de Krebs e cadeia respiratória na mitocôndria. E aqui, ó, glicólise e ciclo de Krebs e cadeia glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória na mitocôndria. Perfeito. Só que aqui ele pede que você coloque o quê? Ó? O local em que está ocorrendo. Aqui ele não fala, na letra dele não fala que vai ser no citosol, mas na letra A ele fala. Então, acertou quem marcou a alternativa. Cuidado com essas besteirinhas que vocês podem pegar nas questões. Atenção aos mínimos detalhes. Perfeito? Vamos lá. Uma segunda questão. Aliás, essas questões são fáceis. Eu trouxe aqui para a gente debater e comentar, para justamente vocês saberem mais ou menos os níveis das questões que a gente vai colocar na avaliação, né? Tendo em vista esse ensino remoto. A fotossíntese é o processo autotrófico realizado pelos seres clorofilados, plantas, cianobactérias, bactérias fotossintetizantes e alguns protistas, que são organismos lá pertencentes ao reino protoctista, para a obtenção do seu próprio alimento. A equação da etapa fotoquímica da fotossíntese pessoal, aqui já está falando de fotossíntese. Quando a gente fala de fotossíntese, a gente sabe que existem duas fases, duas etapas. Quais são as duas etapas? Nós temos a fase que vai ser chamada de fase clara, que é aquela que vai precisar de quem? Detalhe, eu estou falando de fotossíntese, automaticamente eu vou ter que falar de cloroplasto. Se eu falo de cloroplasto, eu vou ter que estar falando de quê? Das regiões presentes no cloroplasto. Quem são? São os tilacoides, né, que são aquelas projeçõezinhas para dentro, e nós temos o estroma, certo? Então, a etapa que precisa da luz, ela vai ser realizada no tilacoide, porque é lá no tilacoide que você vai encontrar o quê? A clorofila, para poder absorver a luz, e os outros pigmentos que são fotossintetizantes, que são auxiliares. Depois que a gente absorve, né, que a planta ela absorve lá a luz, ela vai para onde? Para a segunda etapa, que seria a etapa, de fato, chamada de etapa enzimática, onde vai acontecer o processo. Então, isso aqui é bem simples, pessoal. Vamos lá. Não precisa ser nenhum extraterrestre para você imaginar isso aqui. A primeira coisa que você deve fazer, você deve saber, é o quê? É a fórmula da glicose, porque tudo gira em torno da glicose, da fabricação da glicose. Quem é a glicose? A glicose seria C6H12O6. Então, se eu estou trabalhando com fotossíntese, o que vem para cá, para a esquerda, a gente vai estar falando de fase, na realidade, o quê? É como se fosse fase clara. E o que vem para cá é o que está sendo produzido. Basicamente isso. Vamos lá, precisa de quê? De luz e de clorofila. Então, de uma forma geral, como a gente pegou na aula atrasada, falando da fotossíntese, a gente falou que a planta ela precisa de quê? Vamos lá. De água e sais minerais que ela recebe através de onda da raiz, e ela precisa de luz solar, que é capturado através do quê? Do cloroplasto, através especialmente dos tilacoides, lá da clorofila que tem nos tilacoides. Perfeito? Aí o que é que vai acontecer mais? Ela vai produzir o quê? O que é que a planta ela vai produzir? Sim, detalhe, a planta também precisa de gás carbônico. Cuidado que a planta não vai produzir gás carbônico, não. Ela precisa de gás carbônico. Ela captura gás carbônico para poder jogar gás oxigênio. Tem que ter cuidado com isso. Então, onde é que é gás carbônico? CO2, dióxido de carbono. Olha aqui, ó, vamos lá. Analisando a letra A aqui, ó, CO2, ó. Não, ela não precisa de CO2? Precisa, desculpa aí, vamos lá. Ela precisa de CO2. Aqui tem CO2? Tem não, letra B já não marca. Letra C tem CO2? Também não tem, já não marca. Letra D nós temos o quê? CO2. Então aqui, no caso, já vai ser o quê? Ou letra A ou letra D.
Então, o que é que a planta precisa? A planta precisa de quê? De água, está aqui, ó, CO2. Precisa de água também, está aqui a água. Ela precisa, no que? Isso na presença de quê? De luz, ó, que é absorvido pela clorofila. Olha a letra A e a letra D, até agora está perfeito. Vai produzir glicose. Aqui também vai produzir glicose, certo? Vai produzir, como eu falei para vocês, oxigênio. Cuidado, porque é o seguinte, quando tem na fase clara, que a planta ela captura água do solo, o solo ele vai ser responsável pela fotólise dessa água. O que é fotólise? A quebra dessa água. Preste atenção aqui agora. O hidrogênio ele vai ser levado para a segunda etapa, que é o processo enzimático de fabricação da glicose. O oxigênio ele vai ser eliminado para a atmosfera. Então, não pensa que o ar, o oxigênio que a gente respira, ele é do quê? Do dióxido de carbono. Não, ele é da quebra da água. O oxigênio, você pegou H2O, o H vai para a segunda etapa e o O vai ser liberado. Detalhe, não vá pensando que a planta ela só faz fotossíntese e ela não respira, não. Cuidado, elas são reações que estão intimamente ligadas. A planta, ela precisa respirar também, viu? Muito cuidado com isso aí. Então, vamos lá. Na letra A, nós temos aqui, ó, a planta produziu oxigênio e produziu água. Também existe a produção de água, viu? Aqui também, Carlinhos. E agora, como é que eu faço? Simples, certo? Aqui está mostrando os produtos, mas aqui a equação ela vai estar balanceada, tá entendendo? Então, aqui seria C6H12, C6, 6CO2 mais 12H2O, luz e clorofila. Aí você vai produzir o que? A glicose, está aqui. 6 moléculas de oxigênio, 6 moléculas de água. Está aqui. Acertou quem marcou a letra D. Então, se cair uma questão como essa para confundir, é só lembrar que são múltiplos aqui, ó. 6, 12. Ó, 6, tá vendo? Ó, aqui tá limpo, seco, batido e sacudido, mas aqui já tá bem, ó, balanceadas em equação. Então, tá aqui, letra D, acertou quem marcou essa daí. Vamos para uma terceira questão, que é que ela diz, ó. Cuidado, que pelo enunciado da questão, galera, tu já vai descobrindo se vai ser fotossíntese ou se vai ser respiração. Então, a propriedade de captar vida na luz, galera, vida na luz é o quê? Fotoluz, fotossíntese. Então, provavelmente isso seja uma questão relacionada à fotossíntese. Vamos lá. A propriedade de captar vida na luz que as plantas apresentam se deve à capacidade de utilizar a energia luminosa para a síntese do alimento. Perfeito, até aqui, vamos lá. A organela 1, onde ocorre esse processo? Opa, organela 1 que ocorre a fotossíntese. Quem é que vai ser? Vai ser a mitocôndria? Não, não vai ser a mitocôndria. Vai ser a mitocôndria letra D? Também não. Só ficou letra B, letra C e letra E. Vai fazendo assim nas avaliações, nas questões que tu vai fazer, que tu diminui muito as chances de tu errar. Então, a primeira seria o quê? Cloroplasto, onde ocorre esse processo. Qual seria o processo? Vamos olhar aqui o 2. A gente está falando de quê, gente? A gente está falando de fotossíntese. É respiração? É não. Então, só ficou letra B e letra E. Veja como tu vai clareando as coisas para ti. Ó. Onde ocorre esse processo 2, que é a fotossíntese, contém um pigmento que vai ser chamado um pigmento 3, certo? Capaz de captar a energia luminosa. Quem é o pigmento que é capaz de captar? É o citocromo? Não, o citocromo é uma proteína lá que está envolvida no processo de respiração. É o citocromo aqui também? Não. Então só ficou letra E. Ó. Tá vendo como vai facilitando? Como vai ficando fácil para a gente fazer? Ó, captar energia luminosa, que é posteriormente transformada em energia química. As indicações 1, 2 e 3 referem, respectivamente, a cloroplasto, fotossíntese e clorofila. Show de bola, e é isso aí. Vamos para a próxima questão. A figura abaixo esquematiza as etapas que ocorrem durante o processo fotossintético. Vai colocando pausa aí, dá uma olhada na questão, tenta resolver. Se não conseguir resolver, aí vem, ou se conseguir resolver também, vem para a explicação. Continua, vamos lá. Olha aqui. Aqui nós temos o quê? O processo fotossintético. Vamos analisar o que é o que aqui. Olha onde é que tem luz. Está aqui, ó, energia da luz. Automaticamente eu já sei que isso aqui vai ser o quê? Etapa clara, ou fotoquímica. Aqui não tem luz.
Tá vendo? Ó? Substância orgânica. O que é a substância orgânica? É o composto orgânico que vai ser produzido, que vai ser a glicose. Então, aqui eu tenho uma fase clara, aqui eu tenho uma fase escura. Entre outras palavras, aqui eu tenho uma fase fotoquímica e aqui eu tenho uma fase química, também conhecido como fase enzimática. Perfeito? Vamos lá. Baseado nas características do processo, especialistas afirmam que a fotossíntese pode estar relacionada ao controle de temperatura da Terra. Sabemos que isso aqui está perfeitamente correto. Está relacionado o quê? Ao controle de temperatura da Terra. Por quê? Porque a planta ela vai absorver CO2, certo? Vai liberar oxigênio e, além do mais, contribui para aquele processo de quê? De diminuir a temperatura do planeta, né? A afirmativa é correta, visto que durante a fotossíntese, por que é que acontece isso? Ó? Controle de temperatura. Porque durante a fotossíntese acontece o quê? Vamos lá. As plantas absorvem o excesso de água? Não, gente, pelo amor de Deus, viu? Absorve o excesso de água atmosférica? Não. Quem absorve a água seria o quê? A raiz. Então, aqui está falando de atmosfera, não está falando do solo. Está errado. Letra B. A clorofila absorve a maior parte de luz solar, ajudando a diminuir a temperatura global. Pessoal, é, a contribuição da fotossíntese não está relacionada a essa questão de absorver essa energia luminosa através da clorofila, não. Ela está relacionada ao quê? Ao que ela produz, certo? E ao que ela consome. E não está relacionada à questão da luz solar, não. Eu explico já para vocês. Vamos aqui, ó. Letra C. O excesso de O2, o que é O2, gente? É oxigênio. Absorvido faz com que a planta aumente a sua biomassa e propicie o aparecimento de mais áreas sombreadas, o que torna o clima global mais ameno. Gente, a planta ela absorve, mas é pouquíssima quantidade, o O2, porque ela precisa para fazer respiração. Só que aqui a gente está falando de fotossíntese. O que é que a planta vai absorver? É o CO2, é o gás carbônico. Beleza? Então não é a letra C. Letra D. A planta absorve CO2, aqui sim, ó, da atmosfera e todo mundo sabe, visto lá no ensino fundamental, que esse gás é um dos principais promotores do efeito estufa. Isso ajuda a conter o aumento da temperatura global. Para quem não lembra, é o seguinte: o efeito estufa é uma camadazinha de ozônio que a gente tem aqui, que os raios luminosos eles vêm, batem na Terra e batem na superfície da Terra e retorna. E aí eles ficam retidos. Graças a isso aí, a gente consegue manter uma temperatura que seja favorável à continuação da vida. Entendeu? Então é graças ao quê? Ao aumento desse CO2 na atmosfera que está acontecendo aqueles buracos na camada de ozônio e está aquecendo o planeta. Perfeito? Então acertou quem marcou a letra D. Vamos olhar o que é que diz a letra E. A planta absorve metano em grande quantidade? Não, a gente nem falou em metano, né? Letra D, está aí a resposta. Próxima questão, também relacionada à fotossíntese. A fotossíntese é um processo que produz energia necessária no início da cadeia alimentar. Daí a incontestável importância das plantas para a manutenção da vida no planeta. Durante a fotossíntese, a energia luminosa é absorvida principalmente pela clorofila e posteriormente transformada em energia química no caso dos alimentos. Para isso, as plantas precisam consumir, pessoal, a gente falou, o que é que a planta precisa? Ela precisa de água? Precisa de água. CO2? Precisa. Então, água e CO2 para produzir glicose e ao final liberar oxigênio. Perfeito, aqui a letra A já, de cara. Vamos aqui as outras. Ela precisa consumir CO2 para fazer fotossíntese? Aliás, oxigênio para fazer fotossíntese? Não. Precisa consumir de glicose? Não, ela vai fabricar, não vai consumir. Letra D. Glicose e glicose. Errou. Acertou quem marcou a letra A. Vamos para frente. Mais uma questão, estou vendo aqui que já tem o nome de fotossíntese, então provavelmente está relacionada a isso. A etapa 1 da fotossíntese ocorre no estroma. Muito cuidado, porque você pega as questões e você acha logo que já vai estar falando de cara da fase clara para depois falar da escura. Eu estou vendo aqui que ele está falando que aonde? No estroma. Pessoal, a fase clara acontece no tilacoide, presença de luz. A fase escura acontece no estroma. Então aqui ele só pode estar falando de quem? Da fase escura.
Então, vamos olhar aqui, ó, que já vai ser fase escura ou química. Química, perfeito. Letra B, química. Opa, letra C, fotoquímica não é, ó, já arrisca. Letra C. Quimiosintética, até que sim, vamos ver, né? Letra E, fotoquímica, também já não marca. Ficou letra A, letra B, letra D. Vamos olhar aqui. A etapa 1 da fotossíntese ocorre no estroma dos cloroplastos, sem a necessidade direta da luz. Pronto, já está dizendo tudo aqui, né? Nessa etapa, o CO2 recebe o hidrogênio transportado das moléculas de NAD. Lembra? A água ela é quebrada pela luz. Formou-se o quê? O oxigênio e o hidrogênio. O oxigênio vai ser liberado para a atmosfera e o hidrogênio vai ser transportado lá para a segunda fase, certo? Nesse caso aí, que é a fase que a gente está falando, através do NAD. Então, NADPH, está aqui, ó. Vamos lá. O qual é proveniente da... Acabei de falar, galerinha, foi de quê? Glicólise. Pessoal, glicólise aqui, ó, é respiração. Tem nada a ver. Glicólise aqui também, ó, respiração. Tem nada a ver. Ficou letra B e letra E. Continuando. O produto do 3, quem seria o 3? Aqui vem o ciclo do Calvin, Calvin Benson, lembra que a gente falou? Ciclo biogeoquímico? Não, isso aqui está relacionado ao quê? Aos compostos que compõem a matéria viva, tá entendendo? Então, tem nada a ver isso aqui, ó. Então, ficou aqui, ó, ciclo de Calvin. Vamos lá. É, na realidade, um carboidrato de 3 carbonos que origina o quê? Glicose e frutose. Então, acertou quem marcou a letra B. Vai quebrando, tu vai eliminando, vai olhando o que é que está errado nas alternativas, nas questões que tu... Beleza? Olha aqui, ó. Sobre o processo de fotossíntese, mais uma. É correto afirmar que o CO2 é a fonte de carbono para a síntese da matéria orgânica e fonte de O2 para a atmosfera. Preste atenção no que é que está dizendo. O CO2, que é o dióxido de carbono, é fonte de carbono para produzir a glicose, matéria orgânica? Sim. E fonte de O2 para a atmosfera? Acabei de falar que você tem o H2O e o CO2. O oxigênio do carbono do CO2, ele vai ser utilizado para fazer a glicose. E o oxigênio da água, quando a água quebra, ele vai ser liberado. Aqui ele diz que o quê? Que esse O aqui do gás carbônico vai para a atmosfera. Está errado. Letra B. A água é fonte de hidrogênios para a síntese do NADPH e de O2 para a atmosfera. Perfeito. Isso que a gente acabou de falar, certo? Letra C. O NADPH é a fonte de energia para a conversão de CO2 em matéria orgânica. Fonte de energia. Na realidade, vai ser o quê, pessoal? Aquele ATP, né, que vai ser produzido. Enfim, D. O ATP é doador de energia para a quebra da molécula de água. Não, quem quebra a água vai ser o quê? O Sol. Letra E. A conversão de CO2 em matéria orgânica produz energia que é acumulada pelo ATP. Conversão de CO2 em matéria orgânica produz energia que é acumulada pelo ATP. O que é que vocês acham? Aqui, ó. A água é a fonte de hidrogênio para a síntese de NADPH e de O2 para a atmosfera. Perfeito, aqui está completa, certo? Acertou quem marcou a letra B. Uma questão sobre fermentação. Cuidado para você não confundir. Ah, já sei, fermentação vai ser o quê? Vai ser aquela produção de matéria orgânica sem a luz. Não. Cuidado que nós temos, não é só fotossíntese e respiração. Também existem a fermentação e a quimiossíntese. Pessoal, não tem como errar. Fotossíntese, fabricação. Quimio, síntese, fabricação. Então, a fotossíntese e a quimiossíntese, eles fabricam matéria orgânica. Enquanto que a respiração pega essa matéria orgânica, quebra e vai produzir ATP. E a fermentação também, só que o rendimento energético da respiração aeróbica vai ser muito maior, né? Em torno de 30 a 34 moléculas de ATP, 38, dependendo dos livros aí, né? E a gente sabe que o quê? Que a fermentação ela só produz 2 moléculas de ATP. Então tá aqui, ó. A fermentação láctica e a respiração celular são reações bioquímicas que ocorrem em diferentes condições nas células musculares, gerando alguns produtos similares. Sobre essas reações, assinale a alternativa correta.
A fermentação ocorre na ausência de gás oxigênio e a respiração ocorre somente na presença desse gás. As duas reações geram energia armazenada na forma de ATP. Perfeito. Não tem o que conversar. Está aqui, ó. Letra A. Agora vamos olhar as demais, por que é que não vai ser? Letra B. A fermentação ocorre na presença de gás carbônico? Não. Vai liberar gás carbônico. Já pula para a segunda alternativa, para a terceira, no caso. A fermentação ocorre na ausência de gás oxigênio. E a respiração celular ocorre somente na presença desse gás. As duas reações absorvem energia, pessoal. Absorver, não. Vai fabricar moléculas de ATP. Não é absorver. D. Lembre-se, respiração e fermentação são reações que são exergônicas, produzem, liberam energia. Aqui ele está falando que absorver seria endergônica, já no caso seria fotossíntese ou quimiossíntese. Letra D. A fermentação ocorre na presença de ácido láctico e a respiração celular ocorre na ausência desse ácido. Não, galera. Existem as fermentações aí, né? A fermentação láctica, a fermentação alcoólica, enfim, certo? Letra E. A fermentação ocorre na presença de gás oxigênio. Fermentação, não. É respiração que é gás oxigênio. Letra A, não tem nem o que conversar, né? Analise as alternativas a seguir e marque aquela que melhor define o processo de quimiossíntese. Cuidado para tu não confundir. Quimiossíntese é o processo síntese, fabricação. Fabricação como? Fabricação de matéria orgânica sem a necessidade da luz. Porque foto é na luz. Químio é através do quê? Da oxidação de compostos, né, de substâncias, de compostos inorgânicos. Beleza? Então, a quimiossíntese é um processo em que há a produção de matéria orgânica a partir de luz. Acabei de dizer que não é. Letra B. A quimiossíntese é um processo em que o ser vivo retira a energia armazenada nos alimentos? Não retira. Ele coloca, ele fabrica. Letra C. A quimiossíntese é um processo anaeróbio, tem nada a ver com gás aqui, ó. Letra D. A quimiossíntese é um processo em que são produzidas moléculas de álcool etílico, pessoal. Não tem nada a ver. Só sobrou, logicamente, a letra E. A quimiossíntese é um processo em que a energia é produzida a partir de reações oxidativas de substâncias inorgânicas simples. Letra E. Acertou quem marcou letra E. Certo? De uma maneira bem básica para você comparar os processos, fotossíntese precisa de luz, quimiossíntese não precisa. Vamos aqui para mais uma questão. Trois Prowl, desculpa aí a leitura, mestre cervejeiro e microbiólogo da distribuidora de levedo Wits Labs, está diante de 4 copos de cerveja. Entre um gole e outro, ele descreve cada uma. As cores das cervejas são tão diferentes quanto seus sabores, variando de dourado enevoado a âmbar, transparente. Após milhares de anos de domesticação involuntária, os levedos, os micro-organismos que fermentam grãos, água e lúpulo para que se transformem em cerveja, são tão distintos quanto a bebida que o produzem. As afirmações abaixo estão relacionadas direta ou indiretamente com a afirmativa, aliás, com o texto. Assinale a alternativa incorreta. Então vamos lá. Levedos ou leveduras realizam um processo de fermentação alcoólica no qual há liberação de gás carbônico. Perfeito. Letra B. Levedos ou leveduras realizam o processo de fermentação alcoólica no qual há produção de etanol e de ATP. Letra C. Aromas e cores diferentes de cerveja devem-se a diferentes processos de fermentação que ocorrem nos cloroplastos de células de cada variedade específica de levedo. Vamos aqui para a letra D. Aromas e cores diferentes de cerveja devem a diferenças na sequência de bases nitrogenadas do DNA de vários tipos de levedos utilizados. E aí?
As duas, letra C e letra D, qual a gente marca? Você está falando de quê? De um tipo de fermentação que produz duas moléculas de ATP e, no caso, seria a fermentação alcoólica com a produção de etanol. Vamos aqui relembrar a letra C. Aromas e cores diferentes de cerveja devem-se a diferentes processos de fermentação que ocorrem nos cloroplastos das células de cada variedade específico de levedo. Pessoal, cloroplastos. A gente está falando de quê? De fermentação. Fermentação, galera, é o quê? É uma reação que vai ser exergônica, que vai produzir. Cloroplasto tem a ver com reação endergônica. Então, aqui você já marca a letra C. E outra coisa, cloroplasto é o quê? Fotossíntese. Aqui a gente está falando de quê? De fermentação, que é o equivalente a quê? A respiração, né? Você já associa a respiração. Perfeito? Pessoal, tá aí. Essas foram as questões que a gente trouxe para trabalhar com vocês. Espero que vocês tenham prestado atenção, certo? E já esclarecendo para vocês aqui, para vocês perderem esse medo, que a nossa avaliação vai ser totalmente voltada a esse nível aí que a gente trabalhou agora, dessas questões. Perfeito, pessoal? Então tá aqui, ó. Muito obrigado, certo? E até a próxima.